Boa noite a todos. Deixa eu esperar as pessoas começarem a entrar. Esperar a doutora Thaís entrar, nossa mestra, que vai falar hoje pra gente. Boa noite, boa noite. Obrigada a todo mundo que está entrando. O áudio tá legal, gente? Vocês podem me dizer se o áudio tá bom? A imagem. Obrigada, Alessa. Estou muito feliz começando esse projeto novo, que eu espero muito que dê certo. Que é a intenção nossa com esse Advocacia ao Ponto, com esse esse Instagram, esse novo processo, é a gente democratizar o direito. A gente conseguir atingir mais pessoas com o direito com a linguagem mais simples, com a linguagem mais leve. Porque quem faz direito parece que tem parece que tem um palavreado só comum, né? Que só falam as mesmas coisas. Então, assim, eu queria falar de uma forma mais simples sobre o direito e sobre todas as coisas que precisam ser faladas sobre nossa vida, sobre a nossa Constituição, os direitos fundamentais, o que nós temos direito de fazer, de exigir dos nossos governantes, e a gente às vezes não faz porque a gente não sabe, né? Então, eu me chamo Luciana, eu queria dizer a vocês meu nome, e o Advocacia ao Ponto está sendo criado com essa intenção, tá? Vamos aguardar agora a doutora Thaís entrar, para a gente poder iniciar. Doutora Thaís, estou só te aguardando. Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Não, ainda não consigo te chamar. Pronto, agora é só você me convidar, pedir para entrar, doutora. Convidei. Olá, Como é que eu faço? E boa aí? noite, doutora. Boa noite Deixa eu a tirar aqui do todos. Wi-Fi. Fica melhor. Obrigada, muito obrigada por ter aceitado iniciar com Que a é gente esse isso? projeto. Que é isso? É um Essa, prazer. essa é uma coisa mesmo de quem ama o direito, né? Essa ideia da gente tentar democratizar, tornar a linguagem do direito uma coisa mais simples para todos, né? Para que não somente a gente entenda nosso dialeto, ainda não posso dizer nosso, chegando lá, mas para que Não, outras sim, pessoas sei. entendam esse De todos dialeto, nós. não é? Uhum. É, Então com certeza. a intenção é essa coisa, Uhum. com esse projeto. Por isso esse tema hoje, né? Direitos fundamentais em tempos de pandemia. Uma coisa que é tão importante hoje no mundo da gente, no nosso país, os nossos direitos fundamentais na nossa Constituição estão lá estabelecidos, e Uhum. a gente não vê as coisas sendo cumpridas há muito tempo, e a gente não tem uma forma, a gente não tem conhecimento, não tem educação. Nosso país não tem educação, não tem cultura para poder buscar essas coisas. Então, Uhum. por isso que essa é a intenção. Então, eu vou ler rapidinho aqui uma apresentação, porque a senhora merece. Se eu fosse falar tudo, ia ser muita coisa, né? Oh, Deus. Né? Vamos, então. Eu queria dizer a todo mundo que fica à vontade para fazer perguntas. Se a gente puder, a gente responde, né? As Uhum. perguntas. E eu queria agora agradecer muito a gentileza da senhora ter aceitado esse convite e te apresentar como nossa mestra, né? Que é doutoranda em Políticas Sociais e Cidadania pelo CSAL, Uhum. mestre em Direito Público pela UFBA, advogada e consultora jurídica, professora de Direito Constitucional e muitas outras coisas, além de mãe, de esposa e muitas outras Verdade. coisas.
Se fosse falar tudo, ia tomar o tempo da live e a gente só tem uma hora. Vamos lá. Então, sem mais delongas, a palavra é sua, doutora. Que prazer, viu, Lu, tá aqui. Pode me chamar quantas vezes precisar, né? Eu tenho um carinho muito grande pela docência, né? É uma parte que realmente me faz muito feliz. Apesar de todos os problemas e todos os percalços e toda a não valorização da docência no Brasil, né? E a gente percebe cada vez mais, né, as pessoas realmente indo de encontro à ciência, indo de encontro à educação, mas mesmo assim isso me move. Então, assim, tá aqui, é um prazer. Então, sempre estarei, né, de braços abertos. Toda vez que você precisar, pode chamar, tá? Veja bem, você me pediu, você me pediu para falar de um tema bastante amplo, bastante, assim, não digo polêmico, né? Mas, assim, é extremamente importante, extremamente amplo. Então, eu não sei, eu assim, fiquei em dúvida onde é que eu começaria, né, a tocar, a abordar. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Eu tô com fone porque minha filha tá dormindo, daqui a pouco ela acorda. Então, né, a vida de home office é isso aí. Mas eu já falei para meu marido, segura as pontas aí. Como é que a gente começava a abordar esse tema, né? E aí, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, Lu, é a questão da limitabilidade dos direitos fundamentais. Na verdade, a gente tem algumas coisas para discutir acerca dos direitos fundamentais, aqui no Brasil principalmente, né, que perpassa a questão de você ter ou não acesso a esses direitos fundamentais, como é que a gente encara os direitos fundamentais num país de extrema desigualdade e tudo mais, a gente vai chegar lá. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa abordar é a questão da limitabilidade mesmo. Os direitos fundamentais, eles não são limitados, eles são limitáveis. E isso é muito importante da gente entender, né? O que é limitado? É uma coisa que já é, por si só, limitada, né? Tem um limite pré-estabelecido. Peraí, rapidinho. Não é Covid, não, eu acho. Não. Espero. Então, limitado é uma coisa que já é, né, a priori, dado um limite. No caso dos direitos fundamentais, não. Então, a princípio, eles devem ser pensados, né, de uma forma ampla e restrita, mas eles podem ser limitados e eles devem ser limitados quando necessário. Então, quando a gente está diante de situações normais de temperatura e pressão, já vi algumas pessoas lindas aqui. Quando a gente está em uma situação normal de temperatura e pressão, todos convivem ou devem conviver de uma forma harmônica, sem problema algum. Mas quando a gente está em uma situação atípica, como agora, né, por exemplo, na pandemia, sim, a gente percebe a limitabilidade dos direitos de uma forma bastante, né, clara. Então, assim, como assim eu não posso sair de casa, né? Como assim eu tenho que usar máscara? Né? Como assim? Então, observe. Na verdade, como assim meus filhos não vão para a escola? Não existe educação, né? A educação fica comprometida, né? Verdade, verdade, Lu. Então, assim, a gente começa a perturbar, assim, né, perguntar como é que a gente pode, né, perceber essas limitabilidades e por que elas existem? Elas existem para garantir direitos. E eu acho que esse o ponto interessante da gente perceber que antes de nós sermos cidadãos, ou por sermos cidadãos, a gente precisa se compreender no universo de quê, Lu? No universo de grupo. A gente precisa se entender num grupo. Então, obviamente, não existe a possibilidade de você viver isolado, né, hoje no mundo. Somos sociáveis, não existe. É muito difícil, né? Pode ser que tenha alguém perdido no mundo. Mas, assim, por viver em grupo, a gente precisa o quê? A gente precisa, de uma certa forma, abrir mão de alguma coisa para que o outro também tenha espaço. Então, essa limitabilidade dos direitos, ela pode acontecer porque nós entendemos que é importante, né, você abrir mão por outro, mas também por conta de situações adversas, como, por exemplo, uma pandemia, né? E aí a gente vê como é que é interessante, né, que é algo que não é previsível, ele pode alterar e muito a forma da gente viver, mas também a forma da gente perceber coisas que a gente não percebia antes. Por exemplo, a questão política hoje, né? Eu estou falando de política, não estou falando de partido, tá? Estou falando de política, de você entender a importância das instituições, né? De você entender a importância de uma constituição, né? Quando a gente está numa situação bacana, que a gente não tem problema, tá tranquilo, né? Tá tudo bem, você nem lembra que existe. Que o plano de saúde funciona, que tem um lugar no hospital, que você consegue ir você não precisa do SUS, então tá tudo tranquilo, né? Você consegue comer, beber, andar, ir pra praia, tomar uma cerveja, tá tudo massa. Mas quando você começa a entender
né, numa situação de escassez. E agora todo mundo está numa situação de escassez. Sim. Antes, as pessoas que eram menos abastadas, exatamente. Sim, e aí a gente igualou, reflete. Né? Nós estamos no de mesmo uma certa forma, houve uma limitação. Exatamente. Então aí a gente começa a perceber a limitabilidade desses direitos. E até onde a limitabilidade ela pode ser pensada, obviamente, no sentido de garantir uma melhor convivência, garantir direitos para todos, ou realmente quando ela restringe direitos. E a gente se chateia, se aborrece, fica chateado, né, que fica sentindo incomodado, quando o quê? Quando ele limita nossos direitos. Quando restringe a nossa liberdade. O direito de ir e vir, né? O direito fundamental de ir e vir. A gente não tem esse direito hoje garantido mais. Exatamente. Então, observe como a gente precisa, às vezes, passar por situações como pandemia, para a gente discutir o óbvio. Aprender. Né, para a gente refletir o óbvio. E aí, quando eu falei da questão política, né? Eu não tinha nem anotado aqui a questão política, mas me veio à cabeça agora. Observe como as instituições são importantes para que a gente garanta o mínimo. Então, assim, se a gente não tem um governo, uma administração pública, né? Um governo, uma gestão que cuide, né? Que faça o que tem que fazer, que abra a leito que precisar, que administre vacina, ou seja lá o que for. Se a gente não tem um poder legislativo que realmente acompanhe, cobre, faça as normas, né, necessárias a esse tempo de escassez. Se a gente não tem um judiciário que chega junto e fala assim, peraí, cadê? Faça. Então, a gente começa a se questionar também, né, nosso papel político de cidadão. Cidadão no sentido mais político da palavra. E sim, cidadão os freios no sentido e contrapesos. Porque os poderes existem para isso, né? Para eles um equilibrar o outro, os freios e contrapesos. A gente já pediu isso logo no início, né? Da nossa vida acadêmica. Chegou, já aprendeu isso. A pirâmide de Kelsen é a Constituição no topo, tudo tem que estar de acordo com a Constituição, e os direitos fundamentais são parte mais do que fundamental da nossa Constituição, né? E a gente está com eles totalmente limitados agora. Isso. Inclusive as cláusulas pétreas, tudo. Claro, e a questão da cláusula pétrea, a gente pode fazer uma live só sobre isso. Mas assim, isso. Porque tem muita coisa para falar sobre isso. Mas, por exemplo, em relação à questão dos direitos fundamentais, o que aconteceu no nosso Brasil, né? Por que ele tem tanta importância no nosso Estado brasileiro? E por que, ao mesmo tempo, ele é tão pouco, né, efetivado, né? Os direitos são tão poucos efetivados. A gente tem que pensar o seguinte, nosso país é um país que optou por ser uma república, né? Por ser uma república federativa, mas agora, para nossa discussão, ela pode ser deixada de lado, que tem como ideologia política a social-democracia. Observe que aqui eu não estou falando de partido, eu estou falando de ideologia política. Se você for ler a Constituição toda, né, e quem quiser ler a Constituição toda, é bom, mesmo que não seja do direito, né, tô vendo aqui Monique, tô vendo Diva, tô vendo Camilinha, enfim, Vini. Então, Verbes! Eu queria falar que meus pais estão presentes, meu pai, minha mãe. Pamplona tá aqui, viu? Pamplona. É um querido, Pamplona é um querido. Nossa, excelência maravilhosa. Eu assisto muitas palestras agora. Uma coisa que a pandemia me ajudou é assistir as palestras telepresenciais. E eu assisti muitas palestras dele. Ou palestras não, audiência. As audiências telepresenciais. E eu tenho assistido muita audiência com o Dr. Pamplona. É muito bacana, né? A gente aprende muito. É verdade. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que entrou já também. A meu pai e a minha mãe. Desculpa, professora. Só para falar deles. Papai e mamãe. Que nada. Bom demais. Grandes incentivadores. Meu pai, minha mãe, meu marido. Força, né? Lógico. É bom assim. Então, Lu, a questão da... Voltou. Lu? A questão da ideologia, porque deu uma parada assim, mas voltou. A questão da ideologia política é importante da gente dizer por quê. Né? Nós vivemos uma social-democracia. É uma escolha política, escolha política constitucional. Né? A Carta Magna homenageou, através dos seus parlamentares, né, a social-democracia, que é uma ideologia que tem um olhar bastante voltado ao coletivo, né? Então, assim, a gente tem, se você for lendo a Constituição com esse olhar né, identificando as ideologias, você vai perceber ao longo, né, de toda a Constituição
que a gente sempre está falando do coletivo, da coletividade, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma forma clara, a gente vê isso na Previdência, mas quando a gente fala dos direitos sociais, né? Como a gente fala, enfim. Então, observe, o SUS é para todos, e quem é que banca o SUS? Todos. Óbvio que quem ganha mais, quem ganha menos, banca menos, a gente já sabe essa questão. Mas por que eu estou chamando a atenção? Porque eu estou dizendo, porque a nossa Constituição, ela homenageou, né, um acesso universal a direitos. E quando a gente homenageia, né, quando ela homenageia esse acesso universal a direitos, ela está dizendo assim, olha, todo mundo, independente de ser pobre, preto, branco, mulher, homem, tem direito a esse acesso, né, a esses direitos fundamentais. Sim. Só que nossa sociedade é uma sociedade racista, é uma sociedade machista, é uma sociedade elitista, é uma sociedade que tem, né, em um grupo social que tem, né, hegemonia financeira, as escolhas e decisões políticas, e a gente percebe que as escolhas e decisões políticas, e eu repito, não estou falando de partidarismo, estou falando de política como um todo, elas são decisões que realmente não incentivam o acesso aos direitos fundamentais de uma forma ampla e restrita, né? Apesar de que a gente pode também fazer elogios, né, que a gente teve um pensamento de saúde, e a gente está vendo isso, e um pensamento de educação que tem uma possibilidade constitucional, legal, de acesso a todos. Observe o que eu estou falando. Eu não sei que todo mundo tem acesso, mas a gente percebe que a nossa Constituição e as legislações que existem, elas propiciam esse acesso, né, a todos. E é uma coisa interessante, né? Então, basta ter uma boa vontade para que a coisa aconteça. A gente já tem o a gente já tem o caminho, né? Isso. A Constituição já nos dá o caminho, ou com ela própria, ou com as leis infraconstitucionais que vêm para complementar ela, né? Exatamente. Que são as brechas que a nossa Constituição deixa e que justamente servem para isso, né? Para a gente poder aplicar essa Constituição Cidadã, né, de 1988. Uhum. Exatamente. Mas só que assim, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente também tem, né, uma conjuntura política e social que impede esses direitos para todos. E aí a gente vê, né, o nosso país, um país extremamente desigual, que tem como fundamento da República a dignidade e a cidadania, por exemplo, e como objetivo a erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades sociais. Só que a gente não vê, né, a efetivação dessas políticas públicas por nenhum dos poderes, Lu, ou quase nenhum deles, né, com exceções, obviamente. Eu estou falando do conjunto da obra. E aí, quando a gente se vê numa situação assim de pandemia, por exemplo, a gente percebe, né, o quanto a gente precisa caminhar para que realmente as pessoas tenham acesso a esses direitos fundamentais de uma forma global, né, de uma forma geral, né? E aí a gente se inclui, as pessoas, porque assim, somos privilegiados. Se a gente está aqui, em casa, com a internet, nós somos privilegiados. Eu estava conversando com minha cunhada, né? E ela falando, ela é médica reguladora, a gente falando da pandemia hoje, enfim, a gente conversando, ela falando de muita gente que realmente vive numa casa com, sei lá, 10 pessoas, numa casa extremamente pequena, que não tem como se isolar, que é muito difícil controlar a pandemia dessa forma, né? Que obviamente a questão do lockdown precisa existir, mas também precisaria ter uma estrutura, né, sanitária e habitacional para que a gente conseguisse. Como a gente pode cobrar higiene, né, que é o nosso principal, a nossa principal arma hoje é o quê? Álcool gel, distanciamento social. Como a gente vai cobrar saneamento básico? A gente chega em locais que a gente não tem saneamento básico. Ó quem tá aí, chupa, Lu! Ai, professor querido, que bom! Ai, muito obrigada pela presença. Então, assim, Chuva falou muito pra gente sobre isso também. Então, assim, como é que pode a gente vai pedir à população hoje, não, eu não quero, todo mundo tem que usar álcool gel, todo mundo tem que usar máscara, vou distribuir, mas é quem mora na rua, que é invisível. Os moradores de rua são invisíveis. A gente não está nem no nosso estatístico, o IBGE nem no censo inclui eles. Então, assim, como cobrar eles? Completamente visibilizada. Deixa eu mandar um beijo para a Verbina, que eu vi ela tá aí de novo, linda. É minha amiga querida. Ela também é da nossa área jurídica.
É bom demais ficar falar com vocês. Eu fico até meio nervosa, assim, de falar com essa galera tão boa. Então, assim, assim, Lu, a gente precisa pensar nisso também, né? Porque é realmente o grande problema do Brasil, talvez, eu acho, que não seja a existência, a não efetividade de direitos, porque a gente não efetiva a Constituição. A Constituição é um pedaço de papel. Né? Não desmerecendo ela, né? Claro que não. Principalmente porque eu sou professora de Direito Constitucional, não posso fazer isso, né? Com o meu instrumento de trabalho. Mas, assim, o papel em si é muito menos importante do que uma consciência social e uma consciência política de todo o conjunto, né, da obra, de todos nós, no sentido de pensar nessa coletividade, de fato. Então, quando a gente fala de direitos fundamentais, por exemplo, num período de pandemia, e a gente vê claramente alguns direitos sendo retirados, né? Retirados, obviamente, a curto prazo, né? De uma forma não definitiva, como, por exemplo, nossa liberdade de ir e vir, como você falou, né? Nossa liberdade de andar sem máscara, é justamente porque a gente precisa pensar nessa coletividade. Por isso que eu quis pontuar de uma forma bastante enfática a questão da nossa social-democracia e da nossa solidariedade social e da necessidade que a gente tem de olhar sempre através do olhar de coletividade, né? Então, o que acontece com os direitos fundamentais? A gente tem direitos fundamentais que são limitáveis, eles podem conviver, né, como eu falei, eles devem conviver bem, todos unidos, felizes, amigos, mas existem momentos que alguns precisam se sobrepor a outros para garantir que esse outro sobreviva, como, por exemplo, a liberdade e a saúde. Nesse exato momento, a nossa liberdade tem que ser um pouco restrita por conta da garantia da saúde da vida, né? Teve até uma pergunta no chat, professora. Teve uma pergunta no chat de meu pai. Meu pai fez uma pergunta. Pergunta a ela se os estados podem decretar toque de recolher. Podem. O que acontece? A Constituição da gente, ela prevê que todas as unidades federativas, né, os entes federativos, eles possuem autonomia, tá? Eles não são soberanos. Soberano só o conjunto da obra, que é o Brasil. Isso, Brasil como república, né? Então, o Brasil é formado pelos entes federados, que é a União Federal, né, por açúcar, os Estados-membros e os municípios. E a Constituição de 88, Lu, ela deu aos municípios a mesma autonomia que ela deu aos estados e à União Federal. Aí você vai falar assim, mas aí não está muito confuso? Não, porque cada um tem sua área de atuação. Então, o município atua, né, ele tem uma atuação local, o estado regional e a União Federal nacional. E aí a Constituição diz, olha, dentro dos limites da sua competência, você pode fazer o que for necessário para manter a ordem, para manter saúde, enfim. Né, no caso da gente aqui agora, é a saúde e a vida das pessoas. Então, é possível sim. E aí começou essa polêmica, será que não, será que sim, será que não, será que sim? E aí o STF sacramentou esse entendimento, que assim, para nós que estuda constitucional, já era pacificado, eu tenho certeza que você não teve dúvida disso. Mas a Carolzinha! Mas teve alguém que falou aqui antes que deu um coraçãozinho. Eu adoro corações, viu, gente? E aí, e a nossa Constituição já tinha dito, e o STF falou, ó, não tem problema algum, desde que não ultrapasse a sua competência. Então, pode o município decretar lockdown, por exemplo? No estado, não. Porque o município, a competência dele é local, não é regional. Mas, obviamente, que dentro da competência pode sim. O que ele não pode fazer, viu, papai de Lu? Ele não pode decretar lockdown sem uma justificativa. Ele não pode falar assim, tô afim do lockdown. Não, porque aí ele tá indo de encontro à nossa liberdade de locomoção. Mas se tiver uma justificativa como agora, que é uma justificativa sanitária, que é a preservação da vida e da saúde, é possível sim, tá? Sem problema nenhum. A nossa Constituição que diz isso. É um momento de exceção. Carol tá dizendo que eu sou maravilhosa, olha quem fala. Ai, ela é fantástica. Oh, meu Deus. Então, assim, mais alguma coisa, gente? Meu pai perguntou de novo. O toque de recolher não é só privativo do presidente? Não. Não. Qualquer gestor público, qualquer chefe do Poder Executivo. No caso do município seria o prefeito, no caso do estado, o governador, e no caso da União Federal seria o presidente da República. Gente, é importante só chamar atenção, não existe uma hierarquia, tá, Lu?
entre esses chefes do executivo. Eles O são... presidente não é melhor, não é maior do que o governador, não é do que o prefeito, não é. Agora, óbvio que ele atende uma extensão muito mais ampla do que o prefeito, por exemplo. Então, o que é que Bruno Reis pode fazer hoje? Onde é que ele pode atuar hoje? Só aqui em Salvador. Ele não pode atuar em Lauro de Freitas, que praticamente é Salvador, né? Ele está do lado. Mas, em termos de hierarquia, não existe. Eles estão no mesmo patamar de hierarquia. Então, obviamente, quanto mais amplo, né, acaba tendo um pouco mais de poder, de fato, mas não de direito, tá? Então, qualquer um deles tem pode, uma outra pergunta aqui de uma colega minha que foi do Vieira, colega de escola. Ela hoje trabalha com advocacia. E a Karina, e ela perguntou como a população pode lutar contra medidas arbitrárias como o fechamento de prateleiras de supermercado. Olha só, eu acho que essa pergunta é um pouco parecida com a questão do lockdown. Tem que saber o porquê que você considera arbitrária, né? Como, por exemplo, a questão da bebida alcoólica. Esses decretos, quando assim, na verdade, a gente muitas vezes não tem acesso e muitas vezes não tem o costume de ler, né, essas legislações, esses decretos de uma forma ampla e mais profunda. Existe uma justificativa técnica para não vender bebidas alcoólicas, tá? A justificativa técnica é que essa proibição de venda de bebida alcoólica seria para evitar a aglomeração, que as pessoas se juntam, se reúnem para, né, comemorar, para brindar, tá. Mas óbvio que isso pode ser questionado, né? Realmente isso pode ser questionado. Não é porque o governador ou o prefeito fala uma coisa que está tudo correto. Mesmo porque, vocês sabem, Luke, e eu acho que todos que estão assistindo a gente, é importante que todo ato administrativo, né, todo ato público, ele seja um ato que tenha motivação e finalidade pública. Então, realmente, é possível ser questionado se a gente tiver argumentos ou qualquer tipo de informação que realmente contraria a motivação daquela proibição de venda de bebida alcoólica, né? Mas assim, vou ser muito sincera, eu vi a justificativa, mas eu não tenho embasamento técnico para dizer se realmente é a verdade ou não. Mas que a gente se junta para beber, assim, tem uma lógica, mas eu não tenho como confirmar que seria uma... É bom, né? A gente tá tomando uma cervejinha, né? Mas assim, a justificativa... Pois é, a justificativa técnica é essa, mas assim, eu não me sinto preparada para dizer se realmente ela é uma justificativa verdadeira ou não. Mas assim, obviamente precisa de uma justificativa. Se não tiver, é arbitrária sim. Aí a gente está entrando num momento, principalmente na Bahia, que o secretário de saúde hoje, Léo Prati, se não me engano o nome dele, ele deu uma declaração dizendo que a Bahia deve colapsar amanhã, Salvador deve colapsar amanhã. A Bahia não, Salvador deve colapsar amanhã. Salvador. Porque de ontem para hoje foram 133 pessoas, parece, para serem reguladas. E ele não tem essas vagas. E ele ainda disse assim, na entrevista ele falou, e o CREMEB me mandou a lista dos profissionais que tem para a gente que a gente pode, né, através da Constituição, solicitar o trabalho dos médicos, né, que eles venham trabalhar. E a gente não tem médico suficiente, a gente pode ir no hospital, mas não tem médico suficiente. Então vai colapsar. Entendeu? Então, de que forma se resolver isso? Na verdade, assim, a requisição de serviços é uma coisa bastante complicada. Apesar da administração pública ter a autorização constitucional para isso, é muito difícil você, né, requisitar e ter aceita a requisição, porque você pode, né, ter uma série de justificativas para não aceitar, inclusive a incapacidade, né, de estar atuando nesses hospitais, porque realmente porque as pessoas de fato, Ana tá aqui, Guilherme, as pessoas de fato estão um excesso de trabalho nessa área médica, né? Eu acompanho algumas pessoas, tenho alguns amigos. Eu tenho irmãs médicas. Eu tenho irmãs médicas, uma delas trabalha aqui em Salvador, na Ana Carolina, inclusive, ela acabou de falar agora. A estrutura hospitalar tem um limite, é minha irmã. E ela trabalha nos hospitais, na linha de frente. Ela faz a parte de tomografia, de radiologia, tudo. E ela diz, tá demais. E agora, nesse momento, a gente está tendo muita criança e muita jovem. Por quê? Por conta das aglomerações e por conta da bebida alcoólica. Não deixe de ser.
Não é? A gente vê as aglomerações, as festas, as coisas que estão acontecendo. A SEDU tendo que fazer recebendo muitas denúncias, né? E tendo que fazer fechamento de locais e tudo. De ontem para hoje foi liberado os escritórios de advocacia, né? Mas só para momentos especiais, específicos. Então, Isso. Então tá bem. Lu, é isso. A gente, na verdade, da mesma forma que nossos direitos fundamentais são limitados, os recursos são limitados. Não são ilimitáveis, são limitados. A gente não tem recurso para dar todas as demandas do mundo, não dá, né? Então, existe a necessidade de privilegiar determinados serviços, determinadas políticas públicas em relação a outras, a depender, obviamente, da situação e do momento que a gente vive, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. E assim, eu até escrevi sobre isso no mestrado, e é muito interessante como as pessoas pensam no Estado como, né? Às vezes eu brinco assim com meus alunos, vocês acham que o Estado é um ente, assim, tipo Deus, né? Uma coisa assim, sobrenatural. Como se ele não tivesse limites financeiro, orçamentário, e nem limites técnicos também, né? Técnicos e operacionais, como, por exemplo, o seu irmão falou, não tem médico, não tem enfermeiro suficiente, não tem para dar conta, é muita gente. Então, observe, você atende X pessoas, de repente você passa a atender 10 vezes esse número. Não dá, né? Não tem estrutura, não tem. Então, assim, é interessante a gente falar sobre isso, porque da mesma forma que os direitos, eles têm esse viés de limitabilidade, né? De limitabilidade, mas eles são, em regra, ilimitados, né? Eles são... os nossos recursos são limitados. Nossos recursos são limitados. Tanto financeiro, quanto os recursos naturais, né? Recursos pessoais, enfim, estruturais. Então, é importante que a gente pense isso. E às vezes eu vejo as pessoas assim, mas o Estado tem que fazer isso e aquilo. Veja bem, o Estado tem que fazer em regra, mas às vezes não tem condição técnica e financeira para fazer, né? Tem uma teoria que... Eu estou me lembrando do meu mestrado mesmo, real, oficial. Se alguém quiser ler, apesar de que eu já enjoei da minha tese. Da minha dissertação, só com você, depois que você escreve. Nem quero mais. E aí eu falava sobre isso, e uma das teorias que era interessante, que eu, né, tratei dentro desse universo, foi a teoria das escolhas trágicas, né, que é uma teoria que existe no mundo jurídico, mas é pouco falada, que é justamente em situações de escassez você ter que optar por uma coisa importante, ou uma coisa necessária, uma coisa imprescindível em relação à outra. Então, observe, aqui a gente está, né, vivendo aquela, como fala o povo, né, uma situação de guerra. A gente tem que escolher, né, o que a gente pode fazer. E isso não é bom para ninguém, né? E observe que isso aconteceu não apenas no Brasil, e aí eu não estou passando a mão na cabeça do Brasil, muito pelo contrário, mas isso é uma realidade mundial, porque a gente não estava preparado para uma pandemia, né? E uma pandemia com um vírus tão rápido e tão fácil de ser, né, disseminado. E aí ninguém estava preparado. Nem os países mais desenvolvidos não estão. Claro que, observe, a gente, por exemplo, fala da Nova Zelândia. A gente está falando de um país que teve acesso, que também não estava preparado, mas que conseguiu, né, se organizar e sair muito melhor do que outros países. A gente não pode não criticar os nossos governantes, o nosso Estado como um todo, pelo que a gente está passando. Mas o que é fato a gente tem uma limitação. E aí, se a gente não fizer algo que realmente impeça desse vírus se propagar, não vai ter jeito. Vai ter gente morrendo mesmo, colapsar. Infelizmente. E as vacinas que não chegam, né? Ana está falando do lockdown. Também acho. Mas diga lá. As vacinas que não chegam, né? Que já existem, é o que a minha irmã falou aí também. Ela disse, a ciência fez sua parte, já desenvolveu as vacinas, tudo. E a gente ainda tem pessoas que dizem, não tome a vacina. Como? Sabe, no momento que a gente está vivendo, como dizer, não tome a vacina? Né? Na verdade, a vacina é mais uma vez aquilo, né, Lu, que a gente estava falando. A gente tem que pensar no coletivo. A vacina não é para mim, a vacina é para todos nós. E também não adianta vocês tomarem, eu não vou tomar, não. Ou todo mundo toma, ou uma parte, né, tem um percentual, e aí a parte
médica, A imunização de farmacêutica, eu não rebanho, sei. que eles chamam. Eu acho Imunização que de é rebanho. 70%, Isso. tem um percentual, enfim, não sei, mas eu sei que tem um percentual. Mas assim, a gente tem que pensar que quando a gente está vacinando, a gente está vacinando pensando também na coletividade, né? E eu fico besta quando eu vejo, por exemplo, gente furando fila, como se adiantasse alguma coisa você furar fila. Não adianta, gente. Não adianta. E se existe uma prioridade por alguma razão técnica, né? Uma razão científica. Então, de fato, Ricardo! Então, de fato, é importante que a gente perceba isso, né? Beijo, Ricardinho, saudade, viu? E consiga realmente pensar trabalhar essa coletividade. Teca estava falando, Teca ou Teca, desculpa se eu falar assim, viu? Não brigue comigo, não. Ela está falando Tereza. como trabalhar, Tereza. Tereza, como Isso. trabalhar a conscientização num país como o nosso. Pois é, né? Oh, meu Deus, Ricardinho é muito fofo. É um professor maravilhoso, viu, Lu? E Se você não você, segue, siga. doutora? Você é fantástica. Oh, meu Deus. E aí, uma coisa que aí, doutora Aniele também está falando sobre isso, importante que tomamos conscientizar e manter os cuidados no uso de máscara, exatamente. Como é que a gente conscientiza num país, né, com tanto problema de educação? Pois é, né, para você ver. Eu acho engraçado quando alguém fala assim, o direito fundamental X é melhor, é mais importante que o direito fundamental Y. Não tem direito fundamental melhor, mais importante. Tem num momento específico. Então, agora a gente está preocupado com o direito à vida e à saúde. Ok, porque a gente está vivendo a pandemia. Mas a gente precisa, por exemplo, do direito à educação. Se a gente tivesse uma população educada, consciente, né, desse dever de coletividade, consciente de que a gente realmente precisa pensar sempre de uma forma, né, coletiva, solidária, a gente talvez tivesse, né, menos contaminações, enfim, a gente tivesse uma situação muito melhor. Então, eu acho que é importante que a gente deixe bastante claro que os direitos fundamentais, eles realmente precisam coexistir, né? Eles precisam É. coexistir. E não existe uma hierarquia entre direitos fundamentais. Mesmo porque, quando a gente fala do direito à vida, entender o direito à vida de uma forma e você do direito à vida de uma forma completamente diferente. E E a nossa ok, Constituição, né? ela Ok, porque nós... permite isso, né? Ela deixa com Exatamente. que a gente interprete, ela dá brechas para isso, né? Para que a gente interprete. Tem uma pergunta agora Exatamente. também, Claro. se a vacina pode ser obrigatória. Veja bem, pode. Observe. Foi o que eu falei da questão da coletividade, né? Mas, assim, existem instrumentos jurídicos que que deixam essa vacina obrigatória sem... É porque quando a gente fala vacina obrigatória, fica parecendo que as pessoas vão ser, né, vão ser pegas à força, amarradas e vão enfiar uma injeção. Não é isso. Mas, por exemplo, da mesma forma que a gente precisa votar ou, né, justificar nosso voto, a gente pode precisar, né, demonstrar que estamos vacinados para acessar algumas políticas públicas e acessar alguns direitos. Então, por Principalmente cargos exemplo, públicos, né? Principalmente cargos exatamente, públicos. exatamente. Então, por exemplo, hoje já se considera demissão por justa causa pessoas que trabalham em hospital e se negam a tomar a vacina. Então, observe que quando a gente fala que ela deve ser obrigatória, é no sentido de, se você não fizer, ok, a Constituição diz que você pode fazer, deixar de fazer, mas você também tem que entender que você vai Você assumir vai com sofrer isso, né, sanções. sanções, exatamente. Então, assim, né, eu posso simplesmente deixar meu CPF morrer e não querer ligar para meu CPF nem nada do gênero, e depois porque eu sei que eu preciso daquele número para isso. Gente, eu acho interessante, sabe o que eu acho tão interessante? É porque, assim, claro que a gente está falando de, como eu falei para vocês, a gente tem uma situação privilegiada e tudo mais, mas, exatamente, diretamente, ela acaba sendo obrigatória. Então, assim, nós somos privilegiados, né? E eu estou falando isso, batendo na tecla, porque o que eu vou falar agora realmente é do universo que a gente vive. Eu fico besta que o povo vai para a Europa, para não sei aonde, não. Tem que levar a carteira de vacinação. A pessoa sai daqui, vai para não sei aonde se vacinar de febre amarela, de não. Sem problema, não vejo ninguém achar ruim. Agora, quando é alguma obrigatoriedade do nosso país, é uma Nosso país. resistência que eu fico sem entender. E, gente, você não entra na Europa se você não tiver aquela carteira de vacinação de febre amarela. Eu acho que é febre amarela e outra coisa. Não entra. Você não vai para os Estados Unidos se você não tiver... Entendeu? Então, assim, o mundo inteiro vai exigir a vacina.
E eu quero saber se essas pessoas que são tão contra a vacina, realmente, bom, quem pode viajar, né, gente? Vai deixar de viajar ou vai deixar de atender? Agora vai atender provavelmente por conta do outro país do que por conta né, de pensar, né, nós enquanto sociedade, gente. Então, é complexo, viu? Aí eu tô fazendo minha crítica, tá, gente? Porque assim, eu sou aquela pessoa que, quem é meu aluno sabe, eu falo as coisas técnicas, mas de vez em quando emito as minhas opiniões. Não, você é maravilhosa. Mas na Aqui verdade, tem uma não. pergunta agora, se a vacina pode ser privatizada, que é uma coisa bem polêmica, né? Os laboratórios estavam querendo poder comprar, né, as clínicas de vacina para poder vacinar cobrando ao invés. Isso pode ser feito? Ou nós, porque o que eu entendo que está na nossa Constituição é que antes dela ser disponibilizada em local particular, ela precisa estar disponibilizada em local público. Quando você vai vacinar seu filho, você escolhe as vacinas obrigatórias se você vai dar num posto de saúde ou se você vai dar num lugar que você vai pagar. Tudo depende, né, da suas possibilidades, sua capacidade, o que você quer, seu filho, tudo. Então, com a vacina, como é que funciona? Ela pode ser privatizada? É bem polêmico isso. É polêmico. Vou lhe explicar por que é polêmico. Observe, eu falei para você que a gente vive na social-democracia. Só que a gente vive num país, num mundo capitalista, né, que tem tendências neoliberais. Não são nem liberais, são neoliberais. E aí a gente vem para o aspecto ideológico de novo. Observe. Teoricamente, no nosso país, que é social-democrático, a gente deveria ter a disponibilidade nas duas opções. Você deveria ter, na particular, como você falou, quem quiser vai lá particular mais rápido, ou porque, enfim, acha mais seguro, que seja lá o que for, e a possibilidade pública. Mas como a gente vive num mundo, né, que é capitalista, né, nesse neoliberalismo, e que é um neoliberalismo que é bastante privilegiado, como é que eu posso dizer? Não vou dizer assim, é bastante comemorado, né, por parte dos nossos políticos, né, que estão, de fato, né, à frente do nosso país. Eu não duvido que isso aconteça. Se você falar para mim, Thaís, tecnicamente você acha o quê? Tecnicamente, eu acho, né, constitucionalmente falando, eu acho que foi o que você falou. Eu preciso disponibilizar no SUS para disponibilizar na rede privada. Mas eu acho que tudo pode acontecer a depender justamente dessas escolhas políticas, porque não existe uma vedação. Não existe uma vedação, né? Mas, se a gente for pensar na nossa ideologia social-democrática, a gente realmente precisaria dar para todos. E aí, se você quiser comprar, não teria problema nenhum. Mas, de qualquer jeito, esse pensamento é meio burro. Porque, assim, não adianta uma parcela da população se vacinar, pequena, que tem dinheiro. Não adianta. A vacinação tem um percentual específico. Então, assim, as pessoas precisam parar de ser egoístas, Lu. A gente precisa parar de ser egoísta. A gente tem que pensar na coletividade. A gente tem que pensar na pessoa que está com fome. Não adianta. Você me diga, se existe violência, você tem um carro blindado, certo? Você tem um carrão desses que eu não sei nem o nome, blindado. A violência não vai chegar para você porque você tem carro blindado? Vai! Né? Então, assim, a violência, a pobreza, a miséria, a falta de saúde, a falta de educação vai atingir todos. Obviamente que vai atingir alguns mais do que outros. Mas assim, exatamente, mas assim, uma sociedade machista, uma sociedade racista, homofóbica, uma sociedade que destrata algum tipo de pessoa, né, por sua característica física, ou sua característica, enfim, por alguma razão, é óbvio que isso reverbera na sociedade como um todo. Não tem quem seja livre, Lu, se o outro não for. Né? Não tem quem tenha saúde se o outro não tem. Então, assim, eu acho muito importante que a gente reforce, né, esse vínculo e esse compromisso que a gente tenha com a coletividade. Porque a nossa Constituição, ela prega isso e ela só vai conseguir ser efetivada se a gente pensar dessa forma, se a gente tiver isso em mente, né? Então, não adianta, eu vou tomar vacina né? E aí o resto da população não toma. A doença não vai acabar, as pessoas não vão parar de morrer e a pobreza não vai acabar, né? Enfim, é muito complicado, muito complicado. É um momento que a gente está passando que as pessoas estão no mesmo patamar, né? Não adianta mais você ter plano de saúde, não adianta mais você colocar seu filho na melhor escola, não adianta mais porque as coisas estão
né, no mesmo parâmetro. Niveladas. Niveladas. E niveladas Então, pro ruim, né? ah, É, e niveladas a pro gente pior. chegou, e a gente chegou nesse ponto justamente não cumprindo a Constituição. O fato da É, gente não cumprir a Constituição, da gente não levar a sério, da gente não educar, da gente não dar saúde, da gente não incentivar que o nosso povo seja um povo que tenha cultura, que tenha saúde. Tem aí meu querido Gil Santana, que está aí assistindo a gente, que é de teatro, que está agora vivendo um momento dificílimo, gente. Ele faz teatro há muito tempo, ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele está fazendo pela internet, ele está se virando do jeito que dá. Mas assim, pensa a cultura, o teatro. A gente não tem esse costume. Nós não somos um país que tem esse costume de buscar essa não cultura, de existe, buscar. não existe sociedade, Lu, sem história, sem cultura. Não existe. Né? A cultura, E nós ai, que chegamos aqui por bobagem. conta. Pois é, mas não existe. Tudo é importante. E a cultura, ela é fundamental. Ela é fundamental e a gente percebe isso, né? O que seria da gente trancafiar dentro de casa se não fosse a cultura. A gente estava muito mais pirado que a gente está Oh, meu hoje, Deus. né? Tinha enlouquecido. Você relaxa, escuta uma música, você vê uma peça, você vê um vídeo, você vê um filme, um seriado, lê um livro, né? Enfim, isso tudo faz muita diferença na Muita nossa diferença para a sanidade mesmo. sanidade mental. Exatamente. A gente tá louco. E eu acho que o que agrava muito... Diga. Tem uma pergunta aqui de Rodrigo Grise, é o marido de Tayana, minha colega, ele também é advogado. Ele perguntou aqui, na falta de verba, a possibilidade de apropriação por parte do governo das vacinas ou nos insumos? Sim, o que você já tinha falado, né? Aquela requisição. Então, ela pega e depois ela paga. Ela vai precisar, ela não pode usurpar a vacina, mas ela pode sim, né, requisitar a vacina e depois ela faz a reposição, né? Ela devolve valores. Ela pode indenizar as empresas que comprarem essas vacinas. É permitido, sim, na Constituição está lá previsto essa possibilidade em situações específicas e, obviamente, em situações atípicas, tá? Né? No dia a dia, não. Como a gente está em pandemia, é possível, né? Meu pai pergunta de novo aqui, professor, o toque de recolher se confunde com o estado de sítio? Não. O estado de sítio é um estado de exceção, completamente diferente, tá? O toque de recolher é uma medida que é feita por decreto e essa medida é uma medida que ela pode ser suspensa a qualquer momento. O estado de sítio, ele precisa que o Congresso e o presidente, principalmente, eles ajam, tá? E aí, a partir do momento que a gente tem decretado esse estado de sítio, a gente tem direitos fundamentais da gente que podem ser restringidos, certo? O estado de sítio, ele tem um rol taxativo na Constituição. E esse rol taxativo da Constituição, ele precisa ser respeitado. Não existe dentro do rol taxativo a pandemia, mas existe sim situação de grave ameaça nacional, e aí a gente teria que decretar primeiro, né, um estado de defesa para depois a gente não conseguindo decretar um estado de sítio. Mas assim, a gente de direito constitucional e os especialistas e o próprio STF não enxergam, né, motivação técnica para a decretação do estado de sítio, certo? A gente não teria o estado de calamidade, ele supre as necessidades, né, de restrição que a gente está tendo agora, como, por exemplo, a questão do lockdown, tá? Então, é diferente. Depois, assim, olha, o artigo... Ai, gente, eu sou péssima de artigo, é 130 e alguma coisa, enfim. Eu não decoro, não, gente, não decoro. É da Constituição. Tem professores maravilhosos aí. O professor Matheus está aí. Ai, meus professores queridos. Eu queria Murilo Mateus, também. Beijo, Matheus. Murilo, Matheus. Tá vendo? Você tá muito chique, viu? São maravilhosos. Eu sou uma pessoa muito... Eu tô muito feliz hoje com a presença dessas pessoas. Muito, eu agradeço muito. Que bom. E o mais importante para mim foi quando a gente conversou, porque eu já assisti várias palestras suas, presenciais, antes da pandemia. Né? E eu sempre gostei muito de todas as abordagens. Eu adoro o direito constitucional. Né? É uma coisa que não tem jeito, eu adoro. Eu fui aluna de André Quadros na FBB e assim, eu adoro o direito constitucional.
sabe? Ele me faz, o direito constitucional me move. E foi ele que me moveu ao chegar aqui hoje. Porque eu acho muito importante que a gente coloque as coisas em prática. Eu fui me descobrir agora no direito. Eu sou formada em publicidade. E eu fui me Eu sou descobrir formada em agora no comunicação direito. também, viu, Lu? Ah, Eu tá formei vendo? antes, em RP, eu fiz RP há 1000 anos atrás, me formei em 2000, olha que vergonha. Tá. Eu Ai, me meu formei em Deus. 2001, professora. Eu Ah, tá formei vendo? em Formei 2001 em em 2000. publicidade. Pois Tá é, e vendo? A aí gente foi quase agora. colega. Mas eu estou cursando o direito agora. E eu estou, Uhum. assim, me sentir. É como se acendesse a luz. É como se tudo virasse, ficasse claro. Que antes eu não enxergava nada. Sabe Agora assim? sim. Ó, E isso. Monique também, aqui tá Isso é ciúme de Monique, viu? Eu também, claro, meu amor, a gente sabe, lindona. Isso é uma Ave Maria, uma aluna amiga querida do meu coração. Mas, Eu Lu, agradeço muito a deixa eu... presença. Deixa eu só te dizer um negócio. Acho lindo que você tenha se descoberto. E assim, quando você fala, eu me vejo em você. Antes, assim, né, agora, enfim, já estou trabalhando essa descoberta há muito tempo. Se eu conseguir chegar onde você está, doutora, eu vou Ô, ser extremamente feliz, assim, se eu vai, conseguir. vai além, Lu. Mas assim, isso vem com muita Amém. responsabilidade. Deixa eu te dizer um negócio. Você tem a obrigação, isso é uma função social da gente, de transmitir conhecimento jurídico por aí. Não, eu não estou falando assim, venha me contrate, nada disso não. Eu estou falando assim, de você ter em um local que você consiga passar um pouco, né, do que é o direito, do que está errado, do que está, né, do que é juridicamente ok ou não, é nossa função social. O advogado também tem função social, né? E o professor, eu acho que tem mais ainda. Então, assim, você se lascou, minha filha, porque agora você vai ter. Tem uma pergunta Sai por aqui, aí, ó. professora. Diga, amor. Tem uma pergunta de Souza Tânia, SSA. Deixa eu ver se eu entendi. A vacina contra o coronavírus será obrigatória? Taninha, beijo, meu amor. Foi o que eu falei pra Lu. Ela vai ser obrigatória, obviamente, você não vai pegar as pessoas pela rua e vai sair dando a vacina, né? Mas você pode sim ter restrição de direitos se você não comprovar que você foi vacinado. E isso é algo permitido na nossa Constituição, né? Então você pode ter restrição de acesso a políticas públicas, você pode ter restrição de acesso a alguns direitos fundamentais mesmo, que são prestados pelo Estado, se você não comprovar que você foi vacinado, certo? É possível sim, a Constituição permite. Carlinha, saudade de Carla. Menina, eu tô vendo tanta gente que eu não vejo há tanto tempo, que bom. Que bom! Que bom, Um eu tô vendo beijo, muita gente Tânia. linda também, muita gente legal. Minhas amigas, colegas de faculdade, professores, pessoas que estão prestigiando a gente de uma forma fantástica. E a ideia é essa. Seguir com isso. Eu não quero que essa seja a nossa primeira única live, eu quero que seja a primeira de muitas, porque a intenção é esclarecer, é trazer para as pessoas conhecimento, é trazer para elas força, coragem, Reflexão, né? amor próprio, inclusive, né? Para que elas possam entender o que é que elas têm direito. Eu tenho direito a essas coisas, eu preciso cobrar isso, né? Eu preciso buscar isso. Lu, eu acho assim que mais do que isso também é um pouco de reflexão, sabe? Nós temos muita coisa que nós sabemos e que nós fazemos dentro da gente. Então, às vezes, a gente escuta o outro falar e você fala assim, verdade. Eu gosto muito de assistir live. E eu procuro assistir live não só do jurídica, mas, né, de uma forma mais ampla, porque eu acho interessante que às vezes a pessoa traz uma abordagem pra gente, né, ou uma perspectiva diferente da nossa, que é bastante interessante. Agora mesmo, nesse período de pandêmico, eu gosto muito de escutar as pessoas da área de saúde para entender o que elas estão passando nesse momento, né? Porque, assim, principalmente a medicina, que sempre foi tão glorificada aqui no país, né? A gente tem um patamar, tipo a magistratura, né? Parece que é um patamar acima, e a gente sabe que a medicina tem muito disso. E a gente percebe que, na verdade, essas pessoas também são humanas, né? Então, é interessante que a gente consiga abrir a mente da gente para também entender a perspectiva do outro. E só agora que eu estava olhando aqui, vi um comentário de Tereza, eu também estou desesperada, Tereza. Também estou desesperada. Tem dias que eu sinto, sério, tem dias que eu fico
deprimida. Ontem, quando eu vi a quantidade de mortes, eu juro a você, me deu uma dor no coração. Eu chorei. Meu marido até fala, tem hora que você tem que parar de assistir. Mas eu não consigo, né? Por mim. E, assim, professor de constitucional não consegue não acompanhar. A gente não pode se afastar, a gente não pode se afastar do que está acontecendo no STF, a gente não pode se anular, porque nesse momento não pode. A partir do momento que a gente assume o direito, né, que a gente ama o direito, que a gente, de alguma forma, começa a entender a nossa Constituição, nossas leis, entender o nosso país, entender um pouco de como as coisas funcionam, a gente não pode se furtar mais. Verdade. A gente recebe, e eu sinto já essa responsabilidade. E é por isso que eu criei esse canal. Essa responsabilidade de levar para as pessoas conhecimento, de fazer com que as pessoas entendam as coisas que elas têm direito e que elas têm capacidade de conseguir. E como conseguir, e de que forma. E por que a gente tem política social? Para que as pessoas tenham casas próprias. E eu vi um documentário agora de professora Carol, documentário Leva, e ele inicia assim, dizendo: São Paulo tem mais prédios desocupados no centro da cidade do que pessoas morando nas ruas. Ou seja, nós temos como resolver. Nós temos a faca e o queijo, mas nós não levamos à frente. Então as pessoas invadem, aí tem o Mauá, que é invadido, né? As pessoas começam com os movimentos de sem-teto, tudo começam a invadir, fazendo a coisa de forma ilegal, mas buscando um mínimo de dignidade, que está resguardado para ela na Constituição. Isso está resguardado. Então, assim, quando a gente vê essas coisas acontecendo, é que a gente pensa, não, a gente precisa, como aquela mulher, sabe? Ela vira líder desse grupo e ela consegue controlar essas pessoas e realmente levar fazer com que essas pessoas achem um teto, invadam mesmo o local e vivam de forma que todo mundo se respeita ali dentro. Eles não têm saneamento. Eles não têm saneamento básico. Aí, Carol falando, querida, eu amei. Vou assistir. Como é o nome, Carol? Você nunca me falou desse. Leva. Leva. Leva com uma exclamação depois, no final. Tá. É muito bom. Sabe, ele faz a gente ter uma reflexão muito boa. E ela pediu que a gente fizesse com os outros 2 artigos também. E foi muito bom esse trabalho, eu entreguei há poucos dias agora para ela. Então, assim, é uma coisa que a gente tem tudo, né, para conseguir. A gente tem um país próspero, a gente tem um povo que, querendo ou não querendo, faz com que o país ande, né? Porque quem movimenta nosso país é o nosso povo. Não tem jeito. É o nosso povo, não tem jeito. Eu vou ver, Carol. Carol falou que tem no YouTube, ó, gente. Tem Leva. no YouTube. E assim, eu acho que para concluir, que a gente já viu que a gente já tá chegando, depois que já começa a contar o negócio que tá acabando, vai dando uma agonia. Dá. O estresse, vai se estressar aqui a cabeça. Deixa eu agradecer o Ronald, rapidinho, Ronald Sampaio, meu querido que veio fazer meu cabelo. Minha maquiagem hoje, para poder inaugurar. Eu vou ter que ter todo dia. Como é que vai ser? Claro, minha filha, você aproveita. A gente já tem live marcada na terça-feira com uma pedagoga, que é a coordenadora da faculdade, que ela vai falar justamente sobre como conviver com o estudo, com as escolas, como lidar com criança, que é também um tema de direito. Direito é vida. É vida. Então, é verdade. Eu vou deixar você à vontade, te agradecer muito, agradecer a todos, que faltam acho que 2 minutinhos só, 3. A minha filha, mas eu quero agradecer de contagem regressiva. Vou avisar todo mundo que a doutora Thaís, ela permitiu que essa live ficasse gravada. Sim, claro. A gente tem um canal também no YouTube, que é o mesmo nome, Advocacia ao Ponto, e essa live vai para lá também, para o canal do YouTube. E eu queria agora somente agradecer e passar a palavra para você, porque não tem uma forma melhor. Pode me chamar outras vezes, tá? Eu gosto de falar, é um momento que eu gosto de falar, vocês sabem, né? Redundante, mas assim, eu gosto demais de conversar com Doutor Antônio Vieira tá aí, doutor Antônio Vieira, advogado também, querido, muito obrigada pela presença.
Uma coisa só que eu quero chamar a atenção, que eu tinha até colocado aqui nas minhas anotações, e acabei que eu falei, mas falei bem rapidamente, é o seguinte. Um grande problema do nosso país, e aí eu vou insistir nisso 1000 vezes, se necessário for, é que a gente tem uma extrema Prova pobreza e 28 desigualdade. segundos. Ai, meu Deus! Pobreza e desigualdade. Então, a gente precisa refletir os direitos fundamentais e refletir a nossa sociedade como um todo. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em coletividade, tá? Só vai estar bom para mim se tiver bom para todos nós, tá? Então, a gente tem que pensar sempre assim, coletivo, um ajudando o outro.